Só agora, nesta visita a Lissigori, Pierre compreendia toda a força e todo o encanto da sua amizade com o príncipe Andrei. Tal encanto emanava não tanto do seu relacionamento com o príncipe Andrei, mas das relações com a família dele e com toda a gente da casa. Pierre sentiu-se logo velho amigo do velho príncipe e da princesa Mária, apesar de praticamente não os conhecer. E já todos eles gostavam de Pierre. A princesa Mária, conquistada pela atitude delicada para com os peregrinos, dirigia-lhe o seu olhar mais luminoso. Mas não só. Também o pequenino, agora com 1 ano de idade, o príncipe Nicolai, como lhe chamava o avô, lhe sorriu e se deixou pegar ao colo por ele. Mikhail Ivanitch e Mademoiselle Bourienne olhavam para Pierre com sorrisos alegres quando ele conversava com o velho príncipe. O velho príncipe compareceu ao jantar, por Pierre, sem dúvida. Nos 2 dias da sua estada em Lissigori, foi muito carinhoso com ele e convidou-o a visitá-lo mais vezes. Quando Pierre partiu, os membros da família, todos juntos, puseram-se a falar dele e a julgá-lo, como acontece sempre, depois da visita se ir embora, e, o que só raramente acontece, todos falavam apenas bem dele. 15. De regresso ao exército depois da licença, Rostov sentiu e compreendeu pela primeira vez até que ponto era forte a sua ligação com Denisov e com todo o regimento. Quando Rostov se aproximava do local do abultamento, experimentava um sentimento idêntico ao que experimentara ao aproximar-se da sua casa na rua Povarskia. Quando viu primeiro o sardo do seu regimento com a farda desabotoada, quando reconheceu o ruivo de Mentiev, quando viu os cavalos alazões presos aos postes, quando Lavrushka gritou alegremente ao seu amo: "Chegou o conde!" E Denisov, que estava a dormir, saiu a correr, de cabelo desgrenhado, do abrigo da terra e o abraçou, e os outros oficiais vieram ao seu encontro, Rostov experimentou o mesmo sentimento de quando o abraçavam a mãe, o pai e as irmãs, e as lágrimas de alegria que lhe subiram à garganta deixaram-no sem fala. O regimento também era a sua casa, uma casa sempre querida e familiar, como a dos pais. Depois de se apresentar ao comandante do regimento e ter sido designado para o mesmo esquadrão, depois de ter ido ao serviço de dia e de ter tratado da forragem, depois de ter voltado a integrar-se em todos os pequenos interesses do regimento e sentindo-se restringido de liberdade e encerrado nos marcos estreitos e imutáveis da tropa, Rostov sentiu o mesmo sossego, o mesmo apoio e a mesma consciência de que estava em casa no lugar certo, tal como se sentia sob o teto paterno. Não havia aqui aquela desordem mundana e despreocupada da vida civil em que ele não achava o seu lugar e onde se enganava nas escolhas. Não havia Sónia, com quem era ou não era necessário esclarecer as relações. Não havia a possibilidade de ir ou não ir para qualquer lado. Não havia aquelas 24 horas do dia que podia utilizar das mais diversas maneiras. Não havia aquele sem fim de pessoas em que nenhuma era mais próxima e nenhuma era mais alheia. Não havia aquelas vagas e indefinidas relações financeiras com o pai. Nada lhe fazia recordar aquela terrível perda ao jogo com Dolokhov. Aqui no regimento era tudo simples e claro. O mundo inteiro dividia-se em 2 partes desiguais. Uma era o regimento de Pavlograd e a outra era tudo o resto. E esse resto não contava. Tudo era claro no regimento. Quem era tenente, quem era major, quem era bom, quem era mau e, o principal, quem era camarada. O vivandeiro faz crédito, só resta do pré uma terça parte. Não é preciso inventar nem escolher nada, apenas é preciso evitar fazer as coisas que são consideradas más no regimento de Pavlograd. E quando se dá uma ordem é para cumprir o que foi claramente definido e ordenado e tudo correrá bem. Ao entrar de novo nestas condições definidas da vida do regimento, Rostov teve a mesma alegria e a mesma paz que um homem cansado tem quando se deita para descansar. Na presente campanha, a vida no regimento era ainda mais agradável para Rostov porque, depois de ter perdido o jogo com Dolokhov, o que não podia perdoar a si mesmo, apesar de todas as consolações por parte da família, resolveu não encarar o serviço militar como antes, mas, para se redimir da sua culpa, servir bem e ser um ótimo camarada e oficial.
Ou seja, um homem excelente, o que na vida civil parecia tão difícil, mas no regimento era muito possível. Após a sua perda ao jogo, Rostov decidira que, num prazo de 5 anos, pagaria a dívida aos pais. Mandavam 10.000 por ano, mas resolveu ficar apenas com 2.000, deixando o resto aos pais como amortização da dívida. O nosso exército, depois de várias retiradas ofensivas e de batalhas em Pultusk e Eylau, concentrava-se agora nas cercanias de Bartenstein. Esperava-se a chegada do imperador e o início da nova campanha. Tendo integrado o exército que participara na campanha de 1805, o regimento de Pavlograd, que teve de completar os seus efetivos na Rússia, chegou atrasado e não participou nas primeiras ações da campanha. Não esteve em Pultusk nem em Eylau, e na segunda metade da campanha, ao juntar-se ao exército em ação, foi anexado ao destacamento de Platov. O destacamento de Platov agia independentemente do exército. Por várias vezes, os hussardos de Pavlograd entravam em trocas de tiros com o inimigo, faziam prisioneiros e, uma ocasião, apoderaram-se até das carruagens do marechal Odinov. No mês de abril, durante várias semanas, acamparam ao lado de uma aldeia alemã completamente devastada. Era o de gelo, lama por todo lado, frio, o gelo partia-se nos rios, os caminhos estavam intransitáveis. Dias seguidos, os cavalos não recebiam forragem e as pessoas mantimentos. Como não havia acessos para o transporte dos fornecimentos, os soldados espalhavam-se pelas aldeias desertas à procura de batatas, mas mesmo batatas já havia poucas. Tudo o que se podia comer tinha sido comido. Os habitantes locais tinham fugido. Os que ficaram eram mais indigentes do que os pedintes. Já não havia nada para lhes tirar, a ponto de os soldados, no geral pouco piedosos, em vez de se aproveitarem de qualquer coisa deles, davam-lhes o último que tinham. O regimento de Pavlograd, em ação, teve 2 feridos, mas ficou reduzido a metade por causa da fome e das doenças. Nos hospitais a morte era certa. Por isso viam soldados a arderem em febre e inchados, por causa da comida imprópria, que continuavam ao serviço, arrastando-se a custo pela linha da frente, preferindo isso a serem internados nos hospitais. No começo da primavera começaram a aparecer rebentos de uma planta semelhante ao espargo, a que os soldados, por qualquer razão desconhecida, chamavam raiz doce de másca, e espalhavam-se pelos campos à procura desta raiz doce de másca, que aliás era muito amarga, arrancavam-na da terra com os sabres e comiam-na, apesar da ordem de não consumirem esta planta nociva. Portanto, na primavera surgiu entre os soldados uma nova doença, inchaço dos braços, pernas e cara, cujas causas os médicos atribuíam ao consumo desta raiz. Apesar da proibição, os soldados do esquadrão de Denisov alimentavam-se principalmente da raiz doce de másca, uma vez que já ia na segunda semana de racionamento do último pão seco, meia libra por pessoa, e as últimas batatas fornecidas estavam geladas e greladas. Também os cavalos, havia já 2 semanas, se alimentavam do colmo dos telhados e estavam monstruosamente magros, cobertos ainda do pelo de inverno, riçado e emaranhado. Apesar da calamidade, soldados e oficiais levavam a forma de vida de sempre. Continuavam, com os rostos amarelos inchados e as fardas rotas, a fazer as formaturas, a faxina, a limpar os cavalos, o equipamento, a tirar o colmo dos telhados em vez de forragem, a comer dos caldeirões a comida imprópria, levantando-se depois com a mesma fome, brincando com a sua comida de faz de conta e com a sua fome. Da mesma forma de sempre, os soldados, nos tempos livres, faziam fogueiras, tomavam banhos de vapor junto delas, fumavam, escolhiam e assavam batatas apodrecidas e greladas, contavam e ouviam histórias sobre as campanhas de Potionkin e Suvorov, ou contos populares sobre o aldrabão Alyosha ou sobre Mikolka, jornaleiro do povo. Os oficiais, da mesma forma de sempre, viviam a 2 ou 3 em casas abertas e quase arruinadas. Os oficiais superiores ocupavam-se da aquisição da palha, das batatas e, em geral, dos meios de subsistência dos seus homens. Os subalternos passavam o tempo a jogar às cartas. Havia muito dinheiro e não havia nada para comprar. Ou nos inocentes jogos da Svajka
e dos Gorodsky. Falava-se pouco do decurso geral da campanha, em parte porque não se tinha qualquer informação certa e em parte porque se sabia vagamente que a campanha estava a correr mal. Rostov, como antes, partilhava uma casa com Denisov e a sua amizade desde as férias reforçara-se ainda mais. Denisov nunca falava da família de Rostov, mas este sentia, pela atenção carinhosa que o comandante mostrava ao seu oficial, que o amor não correspondido do velho sardo por Natasha contribuía muito para aquele reforço da amizade entre eles. Denisov tentava expor Rostov o menos possível aos perigos, protegia-o e depois de qualquer operação recebia-o com particular alegria ao vê-lo são e salvo. Numa das suas missões, Rostov encontrou numa aldeia abandonada e em ruínas, onde tinha ido à busca de víveres, um velho polaco e a filha deste com uma criança de peito. Estavam sem roupa, famintos, não tinham meios para sair dali. Rostov levou-os para o acampamento, alojou-os em sua casa e durante várias semanas, enquanto o velho restabelecia a saúde, assegurava-lhes o mantimento. Um camarada de Rostov, puxando a conversa para as mulheres, pôs-se a brincar com ele, dizendo que Rostov era o mais esperto de todos e que não era má ideia apresentar aos camaradas a bela polaca que salvara. Rostov tomou a brincadeira por um insulto e, vermelho, disse ao oficial coisas tão desagradáveis que Denisov teve grande dificuldade em dissuadir os dois a irem para duelo. Quando o oficial saiu, e Denisov, que desconhecia as verdadeiras relações de Rostov com a polaca, começou a criticá-lo por ser tão irracessível, Rostov disse: "O que é que queres? Ela para mim é como uma irmã e nem podes imaginar como foi ofensivo para mim porque..." Pois, Denisov deu-lhe uma palmada no ombro e começou a andar rapidamente pelo quarto, sem olhar para Rostov, o que fazia nos momentos de emoção forte. "Que praga é a vossa graça dos Rostov", disse ele. E Rostov reparou nas lágrimas nos olhos de Denisov. 16. Em abril, as tropas animaram-se com a notícia da chegada do imperador ao exército. A Rostov não calhou ir à revista das tropas que Sua Majestade fazia em Bartenstein. Os hussardos de Pavlograd estavam nos postos avançados, muito adiante de Bartenstein. Estavam agora em acampamentos. Denisov e Rostov viviam no abrigo que os soldados tinham cavado para eles, coberto de ramos e erva. O método de construção do abrigo tinha entrado na moda naquela altura e era o seguinte: cavava-se um fosso de côvado e meio de largura, 2 de profundidade e 3,5 de comprimento. Numa das pontas faziam-se degraus, era a entrada. O fosso era o quarto, onde os felizardos, como o comandante do esquadrão, tinham no lado oposto da entrada uma tábua assente em 4 estacas, a mesa. De ambos os lados, ao longo do fosso, tiravam mais um côvado de terra e assim faziam 2 camas ou divãs. O telhado era feito de tal maneira que, no meio do fosso, era possível estar-se de pé. E na cama, mais perto da mesa, era possível mesmo sentar-se. Denisov, porque os soldados do seu esquadrão gostavam dele, vivia no luxo. Tinha ainda uma tábua no frontão do telhado e, nesta tábua, um vidro, embora partido, mas com os pedaços colados. Quando fazia muito frio, punham nos degraus, a sala de visitas, como Denisov chamava a esta parte do abrigo, umas brasas numa folha de lata, com as bordas dobradas, trazida das fogueiras dos soldados, o que dava tanto calor que os oficiais, reunidos muitas vezes em casa de Denisov e Rostov, estavam em mangas de camisa. Em abril, Rostov era oficial de serviço. Cerca das 8 da manhã, de volta à casa, depois de uma noite em branco, mandou trazer o braseiro. Mudou a roupa encharcada da chuva, fez as suas orações, tomou chá, aqueceu-se, pôs as coisas em ordem no seu cantinho e em cima da mesa, e com o rosto queimado pelo vento, a arder-lhe em mangas de camisa, deitou-se de costas com as mãos atrás da nuca. Devaneava com prazer que nos próximos dias seria promovido pela última missão de reconhecimento e esperava por Denisov que saíra para qualquer lado. Apetecia-lhe falar com ele. Rostov ouviu por trás do abrigo os gritos portentosos de Denisov, pelos vistos, exaltado. Rostov aproximou-se da janela para ver com quem Denisov se desavinha e viu o vago mestre, Topchenko. "Eu não te mandei que nos não deixasses comer
esta raiz de não sei quê, masca, gritava Denisov. Então como é que eu vejo o lagartucho a trazê-la do campo? Saiba, vossa alta senhoria, que eu proibi, mas eles não obedecem, respondia o vago mestre. Rostov voltou a deitar-se na sua cama e pensou com prazer. Agora que seja ele a atarefar-se, eu já acabei o meu trabalho e estou muito bem aqui deitadinho. Além do vago mestre, Rostov ouvia ainda a voz de Lavrushka, o ágil e manhoso criado Denisov. Lavrushka falava de qualquer coisa a propósito de umas carroças quaisquer, de pão seco e de bois que ele vira quando ia à cata de provisões. Estamos aqui.